O Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e seu Mercury Theatre, no ar em A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Senhoras e senhores, o diretor do Mercury Theatre e astro destas transmissões, Orson Welles. Sabemos que, desde os primeiros anos do século XX, este mundo estava sendo observado de perto por inteligências maiores que a do homem e, ainda assim, tão mortais quanto nós mesmos. Sabemos que, enquanto os seres humanos se ocupavam com seus vários afazeres, eram examinados e estudados talvez quase tão de perto quanto um homem ao microscópio poderia examinar os organismos efêmeros que se aglomeram e se multiplicam numa gota d'água. Com infinita satisfação, as pessoas iam de um lado para o outro, tratando dos seus pequenos negócios terrenos, na tranquila certeza de seu domínio sobre este pequeno e giratório fragmento solar, que por acaso ou destino o homem herdou do obscuro mistério de tempo e espaço. No entanto, através do imenso abismo etéreo, mentes que em relação às nossas são como as nossas em relação aos animais das florestas, com imensos cérebros frios, sem simpatia, observavam esta terra com olhos invejosos e de modo lento e seguro. Traçavam seus planos contra nós. No 39º ano do século XX, aconteceu a grande desilusão. Foi pelos fins de outubro. Os negócios iam melhor. A ameaça da guerra havia passado. Maior número de homens voltavam ao trabalho. As vendas iam aumentando. Nesta noite em particular, 30 de outubro, a agência Crossley calculou que mais de 32 milhões de pessoas estavam ouvindo o rádio. Não há previsão de grandes mudanças de temperatura nas próximas 24 horas. Há informações de uma ligeira perturbação atmosférica de origem indeterminada sobre a Nova Escócia. Em consequência, é possível que caiam chuvas leves sobre os estados da região norte. Máxima de 19 graus centígrados, mínima de 8 graus. Este boletim meteorológico é de responsabilidade do Instituto de Meteorologia. A partir deste momento, passaremos a transmitir diretamente do Meridian Room no Hotel Park Plaza, no centro de Nova York, onde você ouvirá a música de Ramon Raquelho e sua orquestra. Senhoras e senhores, boa noite! Diretamente do Meridian Room do Park Plaza de Nova York, levamos para vocês a música de Ramon Raquelho e sua orquestra. Com seu toque muito pessoal, Ramon Raquelho inicia com La Comparsita. Senhoras e senhores, interrompemos nosso programa de música de danças para levar a vocês um boletim especial da Intercontinental Radio News. Às 19h40, hora central, o professor Farrell, do Observatório do Monte Jennings, Chicago, Illinois, informou ter observado sobre a superfície do planeta Marte
várias explosões de gás incandescente ocorrendo em intervalos regulares. O espectroscópio indicou que o gás é hidrogênio e está se movendo com enorme velocidade rumo à Terra. O professor Pearson, do Observatório de Princeton, confirma a observação de Farrell e descreve o fenômeno como um raio de chama azul disparado de uma arma. Voltamos agora à música de Ramon Raquelho, que se apresenta no Meridian Room do Hotel Park Plaza, no centro de Nova York. E agora, uma canção que nunca perde a preferência. A sempre popular Stardust. Ramon Raquelho e sua orquestra. Senhoras e senhores, dando prosseguimento às notícias do nosso último boletim, o Instituto de Meteorologia solicitou aos principais observatórios do país que se mantenham em vigília astronômica para detectar quaisquer perturbações que ocorram no planeta Marte. Devido à natureza incomum dessa ocorrência, nós marcamos uma entrevista com o conhecido astrônomo professor Pearson, que nos dará a sua visão deste acontecimento. Dentro de alguns momentos, levaremos você ao Observatório de Princeton, em Nova Jersey. Enquanto isso, voltamos à música de Ramon Raquelho e sua orquestra. Estamos prontos para levá-los a Princeton, ao observatório, onde se encontra nosso comentarista Carl Phillips, que vai entrevistar o professor Richard Pearson, o famoso astrônomo. Falamos agora diretamente de Princeton, Nova Jersey. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala Carl Phillips, diretamente do Observatório de Princeton. Neste momento, encontro-me numa grande sala semicircular, sombria, em cujo teto existe uma abertura retangular. Através desta abertura, eu posso ver o cintilar de estrelas que lançam uma espécie de luz irreal sobre o mecanismo do telescópio gigante. O tic-tac que você está ouvindo é a vibração do mecanismo. O professor Pearson está exatamente em cima de onde me encontro numa pequena plataforma, espiando através das lentes gigantes. Eu peço para que sejam pacientes com qualquer atraso que possa ocorrer em nossa entrevista, senhoras e senhores. Além da incessante observação dos céus, o professor Pearson pode ser interrompido por telefonemas ou outras comunicações. Durante esse período, ele estará em constante contato com centros astronômicos de todo o mundo. Professor, eu posso iniciar agora as nossas perguntas? A qualquer momento, Sr. Phillips. Professor, o senhor poderia, por favor, dizer aos nossos ouvintes exatamente o que pode ver ou observar aí o planeta Marte através do telescópio? Nada fora do comum no momento, Sr. Phillips. Um disco vermelho rodopiando num mar azul e faixas transversais em volta do disco. Muito claras agora,
porque acontece que Marte está no ponto mais próximo da Terra, em oposição, como dizemos. Na sua opinião, o que estas faixas transversais significam, professor Pearson? Não são canais, asseguro-lhe, Sr. Phillips, embora seja esta a crença generalizada daqueles que imaginam que Marte é habitado. Do ponto de vista científico, essas faixas são meramente o resultado de condições atmosféricas peculiares ao planeta. Quer dizer que o senhor, como cientista, está absolutamente convencido de que não existe em Marte inteligência viva, tal como a conhecemos? Diria que as possibilidades em contrário são de 1000 para 1. Professor, como explicar essas explosões de gases que agora estão se produzindo lá em intervalos regulares? Bem, não posso explicar. Aproveitando a oportunidade, professor, para esclarecimento de nossos ouvintes, qual a distância entre Marte e a Terra? Aproximadamente 64 milhões de quilômetros. Bem, nesse caso parece uma distância bastante tranquilizadora. Um momento, senhoras e senhores. Alguém acaba de entregar um telegrama ao professor Pearson. Enquanto ele lê, deixe-me lembrar-lhes que estamos falando do Observatório de Princeton, em Nova Jersey, onde entrevistamos o mundialmente famoso astrônomo professor Pearson. Um momento, por favor. O professor está me passando a mensagem que acabou de receber. Professor, posso ler a mensagem para os ouvintes? Certamente, Sr. Phillips. Senhoras e senhores, eu vou ter agora a oportunidade de ler o telegrama dirigido ao professor Pearson pelo Dr. Gray, do Museu de História Natural de Nova York. 9h15 p.m., hora padrão ocidental. Sismógrafo registrou choque de intensidade quase de terremoto ocorrendo dentro de um raio de 32 quilômetros em torno de Princeton. Por favor, investigue. Assinado Lloyd Gray, chefe da divisão astronômica. Professor Pearson, poderia esta ocorrência ter algo a ver com as perturbações observadas no planeta Marte? Dificilmente, Sr. Phillips. Isto é, provavelmente um meteorito de tamanho incomum. E sua chegada nesta época em particular é mera coincidência. No entanto, devemos iniciar uma busca assim que a luz do dia permitir. Obrigado, professor. Senhoras e senhores, nos últimos 10 minutos estivemos falando do Observatório de Princeton, trazendo uma entrevista especial com o professor Pearson, o conhecido astrônomo. Aqui fala Carlo Phillips. Voltaremos agora aos nossos estúdios em Nova York. Senhoras e senhores, aqui o último boletim da Agência de Notícias Intercontinental, Toronto, Canadá. O professor Morse da Universidade Macmillan relata ter observado um total de 3 explosões no planeta Marte entre 7h45 e 9h20 p.m. padrão de tempo ocidental. Isto confirma relatórios anteriores recebidos de observatórios americanos. Agora, de mais perto de nossa casa, vem uma notícia de Triton, Nova Jersey. Às 8h50 p.m., um enorme objeto flamejante que se julga ser um meteorito caiu numa fazenda nas vizinhanças de Grover's Mill, Nova Jersey, distante 35 quilômetros de Triton. O clarão no céu foi visível dentro de um raio de várias centenas de quilômetros e o estrondo do impacto foi ouvido em até Elizabeth, ao norte. Nós despachamos uma unidade móvel para o local e vamos ouvir o quadro por nosso comentarista Carl Phillips assim que ele chegar ao local. Enquanto isso, vamos levá-lo ao Hotel Martinet, no Brooklyn, onde Bob Milley e sua orquestra estão oferecendo um programa de música para dançar. Senhores ouvintes, levamos vocês a Grover's Mill, em Nova Jersey. Senhoras e senhores, aqui mais uma vez Carl Phillips falando da fazenda Wilmoose, em Grover's Mill, Nova Jersey.
O professor Pearson e eu fizemos os 17 quilômetros de Princeton aqui em 10 minutos. Bem, eu não sei como começar para dizer o que tenho diante dos meus olhos. Bem, eu acabei de chegar. Ainda não tive a chance de olhar em volta. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que esta é uma coisa exatamente na minha frente, semi-enterrada, num grande buraco. Deve ter se chocado com uma enorme força. O solo está coberto de pedaços de árvores que o objeto deve ter derrubado na descida. O que eu posso dizer é que o objeto em si não parece muito com um meteoro, pelo menos não com os meteoros que eu já vi. Parece mais com um imenso cilindro, tem assim um diâmetro de uns 27 metros. O metal de revestimento é bem... Bom, eu nunca vi nada igual. A cor é uma espécie de branco-amarelo. Espectadores curiosos se amontoam em torno do objeto, apesar dos esforços da polícia para mantê-los afastados. Estão obstruindo minha linha de visão. Por favor, poderiam chegar mais para lá um pouco? Para o lado, vamos, para o lado. Enquanto os policiais empurram para trás a multidão, aqui está o Sr. Wilmus, proprietário da fazenda. Ele deve ter coisas assim interessantes para acrescentar. Sr. Wilmus, poderia ter a gentileza de contar aos ouvintes tudo o que se lembra com relação a este visitante tão fora do comum que caiu em seu quintal? Por favor, um passo mais à frente, por gentileza. Senhoras e senhores, ouviremos o Sr. Wilmus. Eu estava aí escutando o rádio. Por favor, mais perto um pouco. Fale um pouco mais alto, por favor. Como disse? Mais alto ainda, por favor, e mais perto. Ah, sim, senhor. Eu estava ouvindo no rádio uma história que o professor Ali falava sobre Marte, de modo que eu meio que cochilava. Sim, senhor Wilmus. E então, o que aconteceu? Como estava dizendo, eu estava ouvindo o rádio, assim meio distraído. Sim, senhor Mussi. Então o senhor viu uma coisa? Não vi logo. Primeiro eu ouvi. E o que foi que o senhor ouviu? Um som sibilante, assim, ó, como um foguete de festa. Sim, e daí? Virei minha cabeça para a janela e teria jurado que eu estava dormindo ou sonhando. Ah, sim. Vi uma espécie de risco esverdeado, então, pumba! Alguma coisa beijou o chão. Me jogou para fora da cadeira. Bem, o senhor se assustou muito, senhor Wilmus? Bem, eu não tenho muita certeza. Reconheço que eu estava um tanto apalermado. Obrigado, senhor Wilmus. Muito obrigado. Quer que ele conte mais alguma coisa? Não, está bem assim. Isso aqui chega. Tá bem. Senhoras e senhores, acabamos de ouvir o senhor Wilmus, proprietário da fazenda, onde caiu esta coisa. Gostaria de ser capaz de transmitir à atmosfera o ambiente desta coisa fantástica. Centenas de carros estão estacionados num ponto atrás de nós. A polícia está tentando bloquear a rodovia que conduz à fazenda, mas não adianta. Eles chegam de qualquer jeito. São faróis lançando um enorme foco luminoso sobre o buraco em que o objeto está meio enterrado. Algumas pessoas mais ousadas se aventuram perto da beirada. Suas silhuetas se desenham contra o resplendor metálico. Espera, um homem quer tocar na coisa. Está tendo uma discussão com o policial. Ah, graças a Deus o policial vence. Agora, senhoras e senhores, algo que eu não mencionei em toda essa barafunda, mas que está se tornando mais nítido. Talvez seus rádios já o tenham captado. Prestem atenção, escutem agora. Estão ouvindo? Murmurar que parece vir de dentro do objeto. Eu vou levar o microfone mais perto. Agora, aqui. Agora nós estamos afastados aproximadamente uns 8 metros. Podemos ouvir agora. Ah, professor Pearson. Sim, Sr. Phillips? Podemos esclarecer o significado desse barulho rascante dentro da coisa? Possivelmente o esfriamento desigual de sua superfície. Ah, compreendo. O senhor ainda acha que seja um meteoro? Não sei o que pensar. A cobertura de metal é positivamente extraterrestre, feita de metal não encontrado em nosso planeta. A fricção com a atmosfera da Terra costuma fazer buracos nos meteoros. A coisa é lisa e você pode ver sua forma cilíndrica. Espere, um minuto. Está acontecendo algo. Senhoras e senhores, isto é assustador. A extremidade da coisa está começando a abrir.
O topo está começando a rodar como um parafuso. A coisa deve ser oca. Ele está desaparafusando! Voltem, voltem! Vejam! Quem sabe há homens lá dentro tentando escapar! Para trás! Voltem, voltem! Por favor, voltem! Caiu! A tampa se soltou! Cuidado! Fiquem afastados! Senhoras e senhores, esta é a coisa mais fantástica que eu já testemunhei. Um momento. Alguém sai engateando pela abertura de cima. Alguém ou alguma coisa. Posso ver que de dentro do buraco negro, 2 discos luminosos estão espiando. Serão olhos? Ou pode ser o rosto, pode ser... Eu não sei, é alguma coisa. Está saindo da sombra como uma serpente. Agora outro. Espere, mais outro. Parecem tentáculos. Agora posso ver o corpo da coisa. É grande como um urso e brilha como um couro molhado. Mas o rosto, ele é indescritível. Mal consigo continuar olhando. Os olhos são pretos e brilhantes como o de uma cobra. A boca tem a forma de V, com saliva escorrendo de seus lábios disformes que parecem tremer e pulsar. O monstro, ou seja lá o que for, mal pode se mover. Parece puxado para baixo, talvez pela gravidade ou algo parecido. Espere, a coisa está se levantando. A multidão recua. Já viram bastante. É a experiência mais extraordinária. Eu não encontro palavras, ouvintes. Estou arrastando o microfone enquanto falo. Tem de interromper a descrição até me colocar numa outra posição. Aguardem, por favor. Eu voltarei em 1 minuto. Senhores ouvintes, estamos apresentando um testemunho ocular do que está acontecendo na fazenda Wilmarsh, em Grover's Mill, Nova Jersey. Um momento. Nós vamos voltar a Cal Phillips em Grover's Mill. Senhoras e senhores... Ei, estou aqui no ar. Ok, senhoras e senhores. Aqui estou eu, em cima de um muro de pedra que cerca o jardim do senhor Wilmarsh. Daqui tem uma visão de toda a cena. Comunicarei aos senhores cada detalhe, enquanto posso falar, com certeza. Enquanto possa ver, claro. Chegaram mais policiais estaduais. Estão fazendo agora um cordão de isolamento diante do objeto. Há uns 30 policiais, no mínimo. Não é preciso agora empurrar a multidão para trás. As pessoas querem manter distância. O capitão está conferenciando com alguém. Não podemos ver com quem. Ah, sim, agora vejo. Creio que é com o professor Pearson mesmo. Sim, é ele. Agora se separaram. O professor anda para um lado, para o outro, estudando o objeto, enquanto o capitão e 2 policiais avançam com algo na mão. Posso ver agora. É um lenço branco atado a uma vara. Uma bandeira de paz, com certeza. Se aquelas criaturas souberem o que isso significa, o que alguma coisa significa... Bom, espere. Alguma coisa está acontecendo. Uma forma encurvada está se elevando do buraco. Eu posso distinguir agora um pequeno raio de luz contra um espelho. Mas o que é isso? É um jato de fogo brotando daquele espelho. Ele vem na direção dos homens que empunham um lenço branco. O jato agora os atinge de frente. Santo Deus! Eles estão em chama. As árvores, os celeiros, os tanques de gasolina, os automóveis, o fogo está se espalhando por tudo. Está vindo para cá, uns 6 metros à minha direita. Senhoras e senhores, devido a circunstâncias fora de nosso controle, não podemos continuar a transmitir diretamente de Grover's Mill. Evidentemente, há alguma dificuldade com a nossa transmissão local. No entanto, voltaremos ao local com a maior brevidade possível. Nesse intervalo, um boletim atrasado de San Diego, Califórnia. O professor Idel Floffer, falando no jantar da Sociedade Astronômica da Califórnia, expressou a opinião de que as explosões em Marte são, sem dúvida, nada mais do que violentas perturbações vulcânicas na superfície do planeta. Continuaremos agora com a nossa programação normal.
Senhoras e senhores, acaba de chegar o noticiário de Grover's Mill por telefone. Um momento. Pelo menos 40 pessoas, inclusive 6 policiais estaduais, estão mortas num campo a leste da vila de Grover's Mill. Seus corpos arderam e estão totalmente irreconhecíveis. Ouvirão a seguir, por telefone, a palavra do general Montgomery Smith, comandante da milícia estadual de Trenton, Nova Jersey. O governador de Nova Jersey solicitou-me que colocasse os condados de Mercer e Middlesex no oeste até Princeton e no leste até Jamesburg, sob lei marcial. A ninguém será permitido penetrar nessa área, a menos que tenha passe emitido por autoridades do Estado ou militares. 4 companhias da milícia estadual estão se deslocando de Trenton para Governor Mill e ajudarão a evacuar os moradores dentro dos limites das operações militares. Obrigado. Acabaram de ouvir o general Montgomery Smith, comandante da milícia estadual de Trenton. Enquanto isso, estão chegando mais pormenores da catástrofe de Grover's Mill. As estranhas criaturas, depois de desfechar seu assalto mortal, esgueiraram-se de volta para sua cova e não fizeram tentativa de impedir os esforços dos bombeiros para resgatar os corpos e extinguir o fogo. Bombeiros de todo o condado de Mercer estão combatendo as chamas que ameaçam os campos em volta. Não conseguimos estabelecer contato com nossa unidade móvel em Grover's Mill, mas esperamos poder falar do local no menor prazo possível. Por enquanto, então, levamos a você... Um momento, por favor. Por favor, ouvintes. Esquerda, direita, balança, sentido! Ok. Senhoras e senhores, acabo de ser informado de que finalmente estabelecemos comunicação com uma testemunha ocular da tragédia. O professor Pearson foi localizado numa casa de fazenda perto de Grover's Mill, onde estabeleceu um posto de observação de emergência. Como cientista, ele nos dará a sua explicação da catástrofe. A voz que escutarão a seguir é do professor Pearson, trazida diretamente a vocês. Fale, professor Pearson. Sobre os seres dentro do cilindro do foguete em Grover's Mill, não posso dar nenhuma informação positiva. Quer sobre sua natureza, sua origem, quer sobre seus propósitos aqui na Terra. Sobre seu destruidor instrumento, posso aventurar uma explicação baseada em mera hipótese. Na falta de termo melhor, me referirei à arma misteriosa como um raio de calor. É por demais evidente que essas criaturas têm conhecimento científico muito mais avançado que o nosso. Tenho o palpite de que são capazes de gerar, de alguma forma, um intenso calor numa câmara de praticamente absoluta não condutividade. Esse intenso calor, eles o projetam num raio paralelo contra qualquer objeto que escolhem, por meio de um espelho parabólico polido de composição desconhecida, de maneira muito semelhante àquela pela qual o espelho de um farol projeta um raio de luz. Essa é minha conjectura sobre a origem do raio de calor. Obrigado, professor Pearson. Senhoras e senhores, aqui temos um boletim de Trenton. É um breve comunicado informando-nos que o corpo carbonizado de Cal Phillips, nosso comentarista de rádio, foi identificado no hospital de Trenton. Agora, outro boletim de Washington, D.C. O gabinete do diretor da Cruz Vermelha Nacional comunica que 10 unidades de trabalhadores de emergência da Cruz Vermelha foram enviadas ao quartel-general da Milícia Estadual, estacionado nas mediações de Grover's Mill, Nova Jersey. Agora um boletim da Polícia Estadual, Princeton Junction. O incêndio em Grover's Mill e vizinhanças já foi dominado. Batedores constatam que tudo está tranquilo no local e que não há sinal de vida aparente no topo do cilindro. E agora, senhoras e senhores,
temos uma declaração especial do Sr. Harry MacDonald, vice-presidente encarregado das operações. Recebemos um requerimento da milícia de Trenton para colocar à sua disposição todos os nossos recursos de transmissão. Em vista da gravidade da situação e acreditando que o rádio tem uma responsabilidade definida de servir ao interesse público em todas as ocasiões, estamos transferindo nossos recursos para a Milícia Estadual de Trenton. Levaremos os ouvintes agora para o quartel-general de campanha da Milícia Estadual, perto de Grover's Mill, Nova Jersey. Aqui fala o capitão Lansing, do Corpo de Sinaleiros ligado à Milícia Estadual, agora empenhado em operações militares nas vizinhanças de Grover's Mill. A situação provocada pela presença de certos indivíduos de natureza não identificada está agora sob completo controle. O objeto cilíndrico caído dentro de um buraco, diretamente embaixo de nossa posição, está rodeado por todos os lados por 8 batalhões de infantaria, sem artilharia pesada, mas fortemente armados com rifles e metralhadoras. Qualquer motivo para alarme, se é que existia uma razão, agora é inteiramente injustificado. As coisas, seja o que forem, não se arriscam a mostrar as cabeças acima do buraco. Posso ver perfeitamente seu esconderijo ao clarão dos holofotes. Com todos os seus falados recursos, estas criaturas mal podem enfrentar um cerrado fogo de metralhadora. De qualquer forma, é um interessante treino para as tropas. Posso perceber seus uniformes caques cruzando de cá para lá diante das luzes. É quase como se fosse uma guerra verdadeira. Parece haver uma ligeira fumaça nos bosques que margeiam o rio Millstone. Provavelmente fogueiras acesas por gente acampada. Bem, teremos de ver logo alguma ação, porque uma das companhias está se deslocando no flanco esquerdo. Um golpe rápido e tudo estará acabado. Um momento, espere um minuto. Eu vejo algo no alto do cilindro. Não, é apenas uma sombra. Agora as tropas estão na borda da fazenda Wilmot. 7.000 homens armados apertando o cerco em torno de um tubo de metal. Não, esperem, não era uma sombra, é alguma coisa se movendo. É metal sólido. É uma espécie de coisa parecida com um escudo se levantando para fora do cilindro. Está cada vez mais alto. Epa, está ficando de pé. Quer dizer, na verdade está se elevando sobre um arcabouço metálico. Agora a coisa está por cima das árvores e as luzes dos holofotes incidem sobre ela. Esperem! Senhoras e senhores, tenho uma notícia muito grave para transmitir. Por mais incrível que pareça, tanto as observações da ciência como a evidência de nossos olhos conduzem à conclusão irrecusável de que aqueles estranhos seres que aterrissaram hoje à noite na região agrícola de Jersey são a vanguarda de um exército invasor vindo do planeta Marte. A batalha que acabou de ocorrer em Grover's Mill terminou com uma das mais aterradoras derrotas jamais sofridas por um exército nos tempos modernos. 7.000 homens armados com rifles e metralhadoras investiram contra uma única máquina de combate dos invasores vindos de Marte. São conhecidos 120 sobreviventes. O resto está espalhado pelo campo de batalha de Grover's Mill a Plainsboro. Os corpos esmagados e despedaçados sob os pés metálicos do monstro ou transformados em cinzas por seus raios de calor. O monstro agora tem o controle da parte central de Nova Jersey e cortou efetivamente o estado ao meio. As linhas de comunicação caíram desde a Pensilvânia até o Oceano Atlântico. Trilhos ferroviários foram retorcidos e os serviços de Nova York para Filadélfia estão interrompidos, exceto alguns trens passando por Allentown e Finksville. As estradas para o norte, sul e oeste estão entupidas por um frenético tráfego humano. A polícia e o exército são
impotentes para controlar a fuga desordenada. Estou alertando que os fugitivos que se dirigem a Filadélfia, Camden e Trenton somam o dobro de sua população normal. Neste momento, toda Nova Jersey e o leste da Pensilvânia estão sob lei marcial. E atenção! Passamos a transmitir de Washington um programa especial sobre a emergência nacional. Ouviremos o secretário do Interior. Cidadãos dos Estados Unidos, não devo ocultar a gravidade da situação que o país enfrenta, nem a preocupação do governo em proteger vidas e propriedades de seu povo. No entanto, desejo que todos se compenetrem, cidadãos, autoridades e funcionários de todos os escalões, da necessidade urgente de calma e ação bem orientada. Felizmente, este inimigo temível ainda está confinado a uma área relativamente pequena e devemos confiar nas forças militares para mantê-los lá. Por enquanto, confiando em Deus, deveremos continuar a desempenhar nossas obrigações, cada um de nós sem exceção, para que possamos enfrentar este adversário destruidor com uma nação unida, corajosa e dedicada à preservação da supremacia humana nesta terra. Muito obrigado. Acabaram de ouvir o secretário do Interior falando de Washington. Um número enorme de boletins para serem lidos estão sendo empilhados aqui no estúdio. Fomos informados de que a parte central de Nova Jersey está sem rádio devido aos efeitos do raio de calor disparado contra as redes de força e os equipamentos elétricos. Aqui está um boletim especial de Nova York. Cabogramas recebidos de instituições inglesas, francesas e alemães estão oferecendo assistência. Os astrônomos informam ter observado explosões contínuas de gás em intervalos regulares no planeta Marte. A opinião da maioria é que o inimigo será reforçado por novas máquinas lançadas por meio de foguetes. Houve várias tentativas para localizar o professor Pearson de Princeton, que observou os marcianos de perto. Teme-se que tenha morrido na batalha recente. Informe de Langfield, Virgínia. Aviões de reconhecimento dão conta de 3 máquinas marcianas visíveis acima das árvores, movendo-se para o norte em direção a Somerville, com a população fugindo à sua aproximação. Não estão usando o raio de calor. Embora avançando a velocidade de trem expresso, os invasores escolhem sua rota com cuidado. Parece estar fazendo esforço deliberado para evitar destruição de cidades e campos. No entanto, param para desmantelar linhas de força, pontes e trilhos ferroviários. Seu objetivo aparente é quebrar a resistência, paralisar as comunicações e desorganizar a sociedade humana. Aqui temos um boletim de Basking Ridge, Nova Jersey. Caçadores acabam de descobrir um segundo cilindro, idêntico ao primeiro, enterrado no grande pântano a 32 quilômetros a sul de Morristown. Peças de artilharia do exército estão vindo de New York para arrasar a segunda unidade invasora antes que o cilindro possa ser aberto e a máquina de guerra ativada. Estão tomando posição no sopé das montanhas de Watchung. Outro boletim é de Langham Field, Virgínia. Aviões de reconhecimento localizaram máquinas inimigas, agora em número de 3, aumentando sua velocidade para o norte, tropeçando em casas e árvores, na pressa evidente de se juntar aos seus aliados ao sul de Morristown. Máquinas também divisadas por operador telefônico a leste de Middlesex, no circuito de 16 quilômetros de Plainfield. Agora um boletim de Houston Field e Long Island. Esquadrilha de bombardeiros do exército carregando explosivos pesados voando para o norte em perseguição ao inimigo. Aviões de reconhecimento agem como guias. Mantém sob observação inimigo em marcha acelerada. Um momento, por favor. Senhoras e senhores, um momento, por favor. Mandamos enviados especiais para as linhas de artilharia nos vilarejos adjacentes para mantê-los informados diretamente da zona de avanço do inimigo.
Em primeiro lugar, falaremos da bateria da 22ª Artilharia de Campo nas montanhas de Weistung. Alcance 32 metros. 32 metros, senhor. Projeção 39 graus. 39 graus, senhor. Fogo! Senhor, 125 metros à direita. Muda alcance, artilheiro. 31 metros. 31 metros, senhor. 37 graus. Fogo! Bem no alvo, senhor. Atingimos a trípode de uma delas. Pararam. As outras estão tentando consertá-la. Rápido! O alcance. Mudança para 30 metros. 30 metros, senhor. Projeção 27 graus. 27 graus, senhor. Fogo! Não posso ver o local da cápsula, senhor. Estão deixando escapar uma fumaça. O que é? Uma fumaça preta, senhor. Está vindo para cá. Bem rente ao chão. Move-se ligeiro. Coloquem máscaras contra gases. Apontar. Muda para 24 metros. 24 metros, senhor. Projeção 24 graus. 24 graus, senhor. Fogo! Ainda não consigo ver, senhor. A fumaça está mais perto. Prepare o alcance. 23 metros. Projeção 22 graus. 22 graus, senhor. Avião bombardeiro do Exército V-843 saído de Bayonne, Nova Jersey. Tenente Voigt, comandando 8 bombardeiros. Fazendo o relatório para comandante Fairfax Langham Field. Máquinas inimigas de 3 pernas, agora à vista. Reforçadas por 3 máquinas do cilindro de Morristown. 6 no total. Uma máquina parcialmente avariada. Pode ter sido atingida por projétil de metralhadora do Exército na Operação Watchung. Metralhadoras agora silenciosas. Pesada fumaça negra pairando rente à terra. É de extrema densidade e natureza desconhecida. Nenhum sinal de raio de calor. Inimigo se desloca para leste, atravessando o rio Passaic em direção aos pântanos de Jersey. Outro se escancha sobre o viaduto Pulaski. O objetivo evidente é Nova York. Estão derrubando uma usina de alta tensão. Máquinas agora muito juntas. Estamos prontos para atacar. Aviões sobrevoando, prontos para bombardear. Uns 900 metros e estaremos sobre a primeira. 700 metros, 500 metros, 300 metros, 150 metros. Estão nos varrendo com chamas. 600 metros, motores falhando. Impossível lançar as bombas. Somente uma das coisas ficou para trás. Vamos mergulhar com o avião e tudo. Estamos mergulhando no primeiro. Agora o motor se foi. 8, 7, 6, 5, 4... Aqui em Bayonne, Nova Jersey, chamando Langham Field. Aqui em Bayonne, Nova Jersey, chamando Langham Field. Contato, por favor, contato, por favor. Aqui em Langham Field, prossiga! Bombardeiros do Exército encontraram máquinas de combate inimigas sobre as planícies de Jersey. Motores inutilizados pelos raios de calor. Tudo despedaçado. Uma máquina inimiga destruída. Inimigo agora descarregando pesada fumaça preta na direção de... Aqui New York, Nova Jersey. Aqui New York, Nova Jersey. Cuidado! A fumaça preta venenosa chegando dos pântanos de Jersey. Ela alcança South Street. As máscaras contra gases são inúteis. É urgente a transferência da população para espaços abertos. Automóveis usem estradas 7, 23 e 24. Evitem áreas congestionadas. Fumaça agora se espalhando sobre Raymond Boulevard. 2x2L chamando o CQ. 2x2L chamando o CQ. 2x2L chamando 8x3B do CQ. 2x2L chamando 8x3B. Aqui 8x3B. Devolvendo chamada a 2x2L.
Que tal a recepção? Que tal a recepção? Cá, por favor, onde é que está BX3R? O que é que há? Onde é que você está? Estou falando do terraço do Broadcast Building, cidade de Nova York. Os sinos que ouvem estão tocando para que o povo evacue a cidade, enquanto os marcianos se aproximam. Calcula-se que nas 2 últimas horas, 3 milhões de pessoas fugiram para o norte pelas estradas. A avenida do rio Hutchinson ainda está aberta para tráfego motorizado. Evitem as pontes para Long Island. Estão completamente inutilizadas. Toda a comunicação com a costa de Jersey interrompida há 10 minutos. Não há mais defesa. Nosso exército varrido. Artilharia, força aérea, tudo varrido. Esta pode ser a última transmissão. Vamos ficar aqui até o fim. O povo está rezando lá embaixo, na catedral. Estou olhando para os lados do porto. Embarcações de todo tipo invadidas pela população em fuga. Deixam o cais superlotadas. Ruas na maior confusão. Multidões se atropelam como numa véspera de ano novo. Um momento. O inimigo à vista. 5 grandes máquinas. A primeira está cruzando o rio. Posso vê-la daqui, vadeando o Hudson como um homem vadeia o regato. Um boletim acaba de ser entregue. Cilindros marcianos estão caindo por todo o país. Um nos arredores de Buffalo. Um em Chicago. St. Louis. Parecem com tempo e distância calculados. Agora a primeira máquina alcança a margem. Fica de pé, contemplando a cidade. Sua descomunal cabeça metálica alcança a altura dos arranha-céus. Espera pelas outras. Erguem-se como uma linha de novas torres da zona oeste da cidade. Começam a levantar as suas mãos metálicas. É o fim. Fumaça. Uma fumaça negra se alastra por toda a cidade. As pessoas que estão nas ruas agora percebem. Estão correndo em direção ao rio. Milhares delas se afogando como ratos. Agora a fumaça está se espalhando mais depressa. Alcançou Times Square. O povo tenta fugir dali, mas não adianta. Caem como moscas. Agora a fumaça atravessa a 6ª Avenida. A 5ª Avenida. Aproxima-se. Está a 90 metros. Está só a uns 15 metros. 2x2L chamando CQ, 2x2L chamando CQ, 2x2L chamando CQ, Nova York. Não há ninguém no ar. Há alguém? 2x2L. Enquanto ponho no papel estas notas, sinto-me obsedado pelo pensamento de que posso ser o último homem vivo sobre a Terra. Tenho estado escondido nesta casa vazia perto de Grover's Mill, uma pequena ilha de luz solar recortada dentro da fumaça negra do resto do mundo. Tudo o que aconteceu antes da chegada dessas criaturas monstruosas à Terra parece agora parte de outra vida, ou uma vida sem continuidade com o presente, furtiva a existência do náufrago solitário que grava estas palavras nas costas de algumas notas astronômicas que levam a assinatura de Richard Pearson. Baixo os olhos para minhas mãos enegrecidas, meus pés descalços, minhas roupas em frangalhos e tento relacioná-las com um professor que vive em Princeton e que na noite de 30 de outubro observou de relance através do seu telescópio um espolcar de luz alaranjada num distante planeta. Minha mulher, meus colegas, meus alunos, meus livros, meu observatório, meu mundo? Onde está tudo isso? Será que ainda existem? Sou mesmo Richard Pearson? Que dia é hoje? Será que os dias existem sem calendário? O tempo passa quando não sobrou mão humana para dar corda aos relógios. Estou relatando minha vida diária
porque disse a mim mesmo que devo preservar a história humana sob a capa preta deste livrinho, que era destinado à anotação do movimento das estrelas. Mas para escrever, eu tenho de viver, e para viver, tenho de comer. Achei pão duro na cozinha e uma laranja que ainda podia ser aproveitada. Estou sempre de olho na janela. De tempos em tempos percebo um marciano acima da fumaça negra. A fumaça ainda prende a casa em sua espiral negra, mas a espaços ouve-se um som sibilante. E súbito vejo um marciano montado em sua máquina, borrifando o ar com um jato de vapor, como se fosse para dissipar a fumaça. Me esgueiro para um canto, enquanto suas enormes pernas metálicas quase dão de encontro à casa. Exausto de pavor, pego no sono. É de manhã. Raios de sol penetram pela janela. A negra nuvem de gás ergueu-se e os campos esturricados ao norte dão a impressão de que uma tempestade de neve negra os assolou. Aventuro-me para fora de casa. Encaminho-me para uma estrada. Nenhum tráfego. Aqui e ali, um carro arrebentado, bagagem revolvida, um esqueleto enegrecido. Me arrasto para o norte. Por alguma razão, sinto-me mais seguro nos rastros destes monstros do que fugindo deles. E me mantenho alerta. Eu vi de que é que os marcianos se alimentam. Se alguma dessas máquinas se mostrar por sobre o topo das árvores, estou pronto para me deitar rente ao solo. Chego a uma nogueira. Outubro, as nozes estão maduras. Encho os bolsos. Preciso me manter vivo. Há 2 dias perambulo numa vaga direção norte por um mundo desolado. Finalmente percebo uma criatura viva, um esquilinho vermelho numa faia. Fixo os olhos nele e fico imaginando. Ele me devolve o olhar. Creio que naquele momento o animal e eu compartilhamos a mesma emoção. A alegria de descobrir um outro ser vivo. Prossigo para o norte. Encontro vacas mortas num pasto cercado. Além, as ruínas requeimadas de uma fazenda. O silo permanece de guarda sobre a terra devastada, qual um farol abandonado pelo mar. No alto do silo se empoeira um galo de catavento. A seta aponta para o norte. No dia seguinte, chego a uma cidade vagamente familiar por seus contornos. Contudo, seus prédios diminuíram de tamanho estranhamente. Foram nivelados, como se um gigante houvesse cortado suas torres mais altas com um desdenhoso golpe de mão. Alcanço os arrabaldes. Vejo que New York não foi arrasada, mas só decapitada por algum capricho dos marcianos em seu avanço. Agora, com a estranha sensação de estar sendo observado, percebo algo acocorado num portal. Dou um passo em sua direção. Ele se levanta e vejo que é um homem armado com um facão. Pare! De onde é que veio? Eu vim de muitos lugares. Há muito tempo, de Princeton. Princeton? Mas isso é perto de Grover's Mill. É, sim. Grover's Mill. Não há comida aqui. Este é meu território. Desta ponta da cidade até o rio.
Só há comida para um. Para onde está indo? Não sei. Acho que estou procurando gente. Ah, que foi isso? Ouviu alguma coisa bem ali? Apenas um pássaro. Um pássaro vivo. Precisa saber que nos dias de hoje os pássaros nunca vêm sozinhos. Olhe, estamos a céu aberto aqui. Vamos engatinhar para este portal e conversar. Tem visto algum marciano? Ah, foram-se para Nova York. À noite o céu fica todo claro com suas luzes. É como se as pessoas ainda estivessem vivendo ali. De dia não dá para vê-los. Há 5 dias, 2 deles passaram carregando um troço bem grande pela planície, vindos do aeroporto. Acho que estão aprendendo a voar. Voar? Isso mesmo, voar. Então acabou-se a humanidade? Estranho. Sobramos você e eu. Somente nós dois. Eles atacaram sabendo o que faziam. Transformaram em ruínas a maior nação do mundo. Aquelas estrelas verdes provavelmente estão caindo em algum lugar cada noite. Eles perderam apenas uma máquina. Não há nada a fazer. Estamos vencidos. Estamos liquidados. De onde você veio? Está de uniforme? Com o que sobrou dele. Estava na milícia, Guarda Nacional, na guerra. Como se pudesse haver guerra entre homens e formigas. Nós éramos formigas comestíveis, descobri isso. O que vão fazer conosco? Eu tenho pensado nisso tudo. Agora nos pegam de qualquer jeito. É só marciano andar uns quilômetros e lá estão a multidão em fuga. Mas não vão continuar fazendo isso. Começarão a nos pegar de modo sistemático, conservando os melhores e nos armazenando em jaulas e coisas assim. Ainda não começaram a cuidar de nós. Não começaram? Não começaram. Tudo que aconteceu até agora é porque não temos o bom senso necessário para quietos. Ficamos incomodando-os com armas e essa tralha toda e perdendo a cabeça e fugindo em bandos. Agora, em vez de sair por aí às cegas, temos de nos adaptar às coisas como são agora. Cidades, nações, civilização, progresso. Mas se é assim, para que viver? Durante 1 milhão de anos ou pouco mais, nada de concertos ou jantares elegantes nos restaurantes da moda. Se está atrás de diversão, acho que a festa acabou. E o que é que sobra? A vida. Sobra a vida. Eu quero viver, e você também. Não vamos ser exterminados. E também não quero ser agarrado e domesticado, cevado como um boi. Que vamos fazer? Eu vou adiante, bem debaixo do nariz deles. Eu tenho um plano. Nós, homens, como homens, estamos acabados. Não sabemos bastante. Temos de aprender um bocado para criar uma oportunidade de salvação. Temos de dar um jeito de viver e em liberdade enquanto aprendemos. Pensei nisso tudo, está vendo? Me conte o resto. Bem, nem todos foram feitos para a vida selvagem, e assim tinha de ser. É por isso que eu observava. Todos esses funcionáriozinhos que viviam nestas casas não serviam para nada. Tinham a cuca vazia. Só sabiam correr para o trabalho.
Eu via centenas deles correndo, feito loucos, para pegar seu trem de cada dia pela manhã, com medo de chegar atrasados no emprego, correndo de volta à noite, com medo de não chegar a tempo para o jantar, seguro de vida e um pouco de dinheiro investido para o caso de acidente. Aos domingos, preocupados com o futuro. Os marcianos serão uma bênção celestial para esses caras. Jaulas confortáveis, boa comida, bom tratamento, nada de preocupações. Depois de uma semana ou duas de andanças pelo mato com o estômago vazio, eles ficarão contentes de ser apanhados. Você pensou em tudo, não pensou? E pensei, e não é só. Esses marcianos farão de alguns deles animalzinhos de estimação, ensinando-lhes gracinhas. Quem sabe? Ficarão cheios de problemas por ter de matar um menino de estimação que já cresceu demais. Talvez treinem alguns para que nos caçem. Não, isso é impossível. Nenhum ser humano... Sim, treinarão. Há homens que farão isso alegremente. Se algum vier no meu encalço... Nesse meio tempo, você e eu e outros como nós, onde iremos viver enquanto os marcianos dominam a Terra? Já pensei em tudo. Vamos ter vida clandestina. Pensei nos esgotos. Debaixo de Nova York, há quilômetros de esgotos. Nos maiores, qualquer pessoa cabe. E depois há adegas, caixas fortes, depósitos de alimentos subterrâneos, túneis ferroviários, metrôs. Está percebendo, não? Vamos arranjar um punhado de homens fortes. Nada de fracotes. Fora com eles. E quer que eu vá? Bem, eu lhe dei uma oportunidade, não dei? Não vamos brigar por causa disso. E daí? Temos de arranjar lugares seguros para nós, compreende? E arranjar todos os livros que pudermos. Livros científicos. É aqui que entram homens como você, percebeu? Percebi. Faremos incursões nos museus. Espionaremos os marcianos. Talvez não tenhamos de aprender muito para... Imagine só. 4 ou 5 máquinas de combate deles, de repente, se põem a funcionar. Raios de calor à direita e à esquerda. E nenhum marciano dentro. Nenhum marciano, percebe? Apenas homens. Homens que aprenderam a lidar com elas. Pode mesmo ser ainda em nosso tempo. Que beleza! Imagine uma dessas coisas maravilhosas com os seus raios de calor em nosso poder. Vamos disparar contra os marcianos. Vamos disparar contra outros homens. Todo mundo vai ter de se ajoelhar diante de nós. É esse o seu plano? Você e eu, e mais alguns poucos, seremos donos do mundo. Estou percebendo. Fale. O que é que há? Para onde vai? Não para o seu mundo. Adeus, estranho. Depois de ter rompido com o artilheiro, acabei dando no túnel Roland. Entrei naquele tubo silencioso, cheio de ansiedade para conhecer o destino da grande cidade do outro lado do rio Hudson. Cauteloso, saí do túnel e caminhei pela rua que margeia o canal. Alcancei a rua 14 e de novo era pó negro e numerosos corpos e um cheiro fétido e de mau agouro que vinha dos porões de algumas casas. Vagueei por vários trechos,
Contemplei solitário o Times Square. Vi de relance um cachorro magro correndo 7ª Avenida abaixo, com um pedaço de carne enegrecida entre as mandíbulas e um punhado de vira-latas esfaimados no seu encalço. Fez um grande círculo em torno de mim, como se temesse que eu fosse mais um competidor. Subi a Broadway na direção daquele pó estranho, passando por vitrines silenciosas que apresentavam sua muda mercadoria às calçadas desertas. Passei pelo Teatro Capitol, silencioso e às escuras. Depois, por uma galeria de tiro ao alvo, onde uma fileira de espingardas vazias apontava para uma linha imóvel de patos de madeira. Perto do Columbus Circle, vi automóveis modelo 1939 nas salas de exposição, olhando para as ruas sem ninguém. Por sobre o edifício da General Motors, observei um bando de pássaros negros voando em círculos no céu. Apressei-me. De súbito, divisei a parte superior de uma máquina marciana parada num ponto qualquer do Central Park, luzindo aos últimos raios do sol vespertino. Uma ideia louca me veio à mente. Saí em corrida desabalada pelo Columbus Circle, em direção ao Central Park. Subi uma colina acima do reservatório d'água da Rua 60. De lá pude ver, parados em fila silenciosa ao longo do mall, 19 daqueles imensos titãs de metal, com suas torretas vazias, seus braços de aço pendendo indiferentes. Procurei em vão os monstros que habitam essas máquinas. Súbito, meus olhos foram atraídos pelo imenso bando de pássaros negros que volteavam diretamente abaixo de mim. Faziam círculos para o chão, e ali, diante de meus olhos, rígidos e silenciosos, jaziam os marcianos, com os pássaros famintos bicando e arrancando tiras de carne de seus cadáveres. Mais tarde, quando seus corpos foram examinados em laboratório, descobriu-se que haviam sido mortos pelas bactérias da putrefação e das doenças contra as quais seus organismos não tinham proteção. Mortos, depois que todas as defesas do homem haviam fracassado. Mortos pela coisa mais humilde que Deus, em sua sabedoria, colocou sobre esta terra. Antes que o cilindro caísse, havia uma convicção geral de que, por todo o imenso espaço, não havia vida a não ser na insignificante superfície de nossa minúscula esfera. Agora vemos mais longe. Obscura e maravilhosa é a visão que formei em minha mente. A vida se espalhando lentamente desta pequena sementeira do sistema solar por toda a vastidão inanimada do espaço sideral. Mas isso é um sonho remoto. Pode ser que a destruição dos marcianos seja apenas uma moratória. Talvez o futuro esteja reservado para eles e não para nós. Agora parece estranho estar eu aqui, sentado em meu tranquilo estúdio em Princeton, escrevendo o último capítulo do relatório começado numa fazenda deserta em Grover's Mill. Estranho ver de minha janela
As torres da universidade esfumaçadas e azuis através da névoa de abril. Estranho contemplar crianças brincando nas ruas. Estranho ver gente passeando pelo gramado, onde a nova relva primaveril cicatriza as últimas escaras negras de uma terra combalida. Estranho observar os turistas que entram no museu para ver as partes desmontadas de uma máquina marciana em exposição. Estranho quando me lembro da primeira vez que a vi, recortada contra a paisagem, brilhante, dominadora e silenciosa, no amanhecer daquele último grande dia. Senhoras e senhores, aqui fala Orson Welles, sem máscara, para assegurá-los de que a Guerra dos Mundos não tem maior significado que uma distração de feriado que tinha a intenção de ser a versão para a rádio própria do Mercury Theatre, de vestir-se com lençóis e pular de um arbusto dizendo "Buuu". Começando agora, nós não poderíamos ensaboar todas as suas janelas e roubar todos os portões dos jardins até amanhã à noite. Então fizemos a segunda melhor coisa. Nós aniquilamos o mundo diante de seus próprios ouvidos e finalmente destruímos a CBS. Vocês terão um alívio, espero, ao saber que nós não tínhamos a intenção e que ambas as instituições estão abertas para os negócios. Então, adeus a todos e lembrem-se, por favor, da terrível lição que aprenderam hoje à noite. Aquele sorridente, luminoso invasor do globo da sua sala de estar é um habitante do campo de abóboras. E se sua campainha tocar e ninguém estiver lá, não era um marciano, é o Dia das Bruxas. Hoje à noite, o Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas de costa a costa trouxeram a Guerra dos Mundos de H.G. Wells, a 17ª das séries dramáticas semanais, apresentando Orson Welles e o Mercury Theatre no ar. Semana que vem, apresentaremos a dramatização de 3 pequenas histórias famosas. Aqui, Columbia Broadcasting System.